No dia que eu descobri o segredo do meu avô, ele perdeu para sempre o que mais prezava. Aquele espelho antigo não refletia só meu corpo, refletia o desejo doentio dele. Quando acabou, a ambulância levou apenas uma casca vazia do homem que um dia me fez tremer. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos. Como é bom poder conversar com vocês hoje. Eu sou Clara Mendonça Figueiredo, tenho 72 anos bem vividos e moro aqui em Guarapuava, no Paraná, uma cidade que me acolheu depois de tantas voltas que a vida dá. Nasci em Itajaí, Santa Catarina, mas a vida me trouxe para cá há quase 30 anos, e aqui fiz meu cantinho de paz. Hoje em dia, minha maior alegria é cuidar do meu jardim de ervas. Tenho manjericão, alecrim, hortelã, erva doce e tantas outras que nem consigo contar nos dedos. Cada plantinha dessas tem um propósito, sabe? Algumas são para temperar a comida, outras para fazer chás que curam desde uma dor de barriga até uma tristeza no coração. Meus vizinhos sempre aparecem pedindo: Dona Clara, tem um chazinho para dor de cabeça? Ou, Dona Clara, o que a senhora me recomenda para essa ansiedade? E eu vou lá, colho as ervinhas certas, explico como preparar e vejo o alívio no rosto deles depois. Esse conhecimento sobre plantas medicinais começou quando eu era menina ainda, com minha avó Dulce, que Deus a tenha. Ela me ensinava o nome de cada planta no quintal dela, me mostrava como colher sem machucar a raiz, como secar as folhas no ponto certo. Mas depois que ela partiu, esse conhecimento ficou adormecido dentro de mim por muitos anos. Só voltei a me interessar de verdade quando já estava com meus 50 anos, depois que meus filhos criaram asas e voaram do ninho. Aqui de onde estou sentada, na minha varanda, posso ver todo o meu quintal. Tenho uma cadeira de balanço de madeira que meu finado marido, Augusto, fez com as próprias mãos. O chão é de madeira bem conservada que range um pouquinho quando eu me balanço. Na frente, tenho vasos de samambaias que descem como cachoeiras verdes. No canteiro ao lado, minhas ervas crescem organizadas em pequenos quadrados. O aroma delas misturado com o cheiro de café fresco que sempre tenho na garrafa térmica ao meu lado é o perfume da felicidade para essa velha aqui. Ah, meus queridos, antes de continuar, queria pedir um favorzinho. Se vocês estiverem gostando da minha prosa, cliquem no botão de gostei e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a levar as histórias dessa velhinha aqui para mais pessoas. E vocês, meus queridos que estão me acompanhando agora, me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo. E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? De manhãzinha com o café, depois do almoço ou já de noitinha? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje vou contar para vocês uma história difícil, uma história que guardei dentro do peito por muitos anos. É sobre um espelho que refletia mais que apenas rostos. Refletia segredos, dores e, no final, uma libertação. É sobre como, às vezes, precisamos enfrentar nossos próprios reflexos para encontrar quem realmente somos. Essa história começa há muitos anos, quando eu ainda era uma menina de tranças e sonhos, e como um objeto tão simples como um espelho pode guardar tantas memórias dolorosas, mas também pode ser o caminho para a libertação. É uma história de sobrevivência, meus queridos. Uma história sobre como a gente, às vezes, precisa tomar as rédeas da própria vida, mesmo quando tudo parece escuro demais. Prepare seu coração, porque essa história não é fácil, mas prometo que, como toda tempestade que passa, no final há sempre um arco-íris. Vamos voltar no tempo, para quando eu era apenas uma menina, com a inocência que a vida ainda não tinha tirado de mim. Minha infância em Itajaí foi como um dia de céu claro que aos poucos vai sendo coberto por nuvens escuras. No começo, tudo era luz. Nasci em 1953, numa casa simples mas cheia de amor, perto do porto. Meu pai, Jeremias, trabalhava como estivador, carregando e descarregando os navios que chegavam. Era um homem alto, de mãos calejadas e sorriso fácil. Já minha mãe, Leonora, era uma mulher de beleza delicada, com cabelos escuros que desciam até a cintura.
Ela costumava cantar enquanto costurava roupas para as famílias mais abastadas da cidade. Éramos eu e meu irmão mais novo, Tiago, que tinha 3 anos menos que eu. Nossa casa era pequena, de madeira, pintada de azul claro, com um quintal de terra batida onde brincávamos e uma mangueira velha que nos dava sombra nos dias quentes de verão. Nas paredes da sala, alguns retratos em preto e branco contavam a história da nossa família. Um deles mostrava meus avós paternos, Olavo e Dulce, no dia do casamento deles. Vovó Dulce era uma mulher sábia e gentil. Ela tinha nascido em Blumenau e guardava muitas tradições dos antepassados alemães, principalmente os conhecimentos sobre ervas e remédios naturais. Tinha um jeito especial com as plantas. Falava com elas como se fossem gente. Planta é igual criança, ela dizia. Precisa de amor, de atenção e de disciplina para crescer direito. Todos os domingos íamos almoçar na casa dos meus avós paternos, que ficava do outro lado da cidade. Era uma casa maior, mais antiga, com um terreno grande nos fundos, onde vovó Dulce cultivava suas ervas e hortaliças. Lembro do cheiro de pão de batata doce saindo do forno a lenha, do caldo de peixe com pirão que ela preparava com o robalo que vovô Olavo pescava na barra do rio. A vida seguia seu curso natural. Eu ia para a escola municipal, brincava de pega-pega e amarelinha com as outras crianças da rua, ajudava a mamãe a estender roupas no varal, aprendia com vovó Dulce a reconhecer as plantas pelo cheiro e pelas folhas. Nas festas juninas, a cidade inteira se enfeitava, e a gente dançava quadrilha na praça central, com fogueiras acesas e bandeirinhas coloridas balançando no vento. Na festa do Divino, que era a maior celebração de Itajaí, eu ficava encantada com as procissões, as bandeiras vermelhas, o imperador e a imperatriz em seus trajes de gala. Mas quando eu tinha 9 anos, a primeira nuvem escura apareceu. Papai sofreu um acidente no porto. Um cabo de aço arrebentou e atingiu várias pessoas, inclusive ele. Ficou 3 meses de cama, sem poder trabalhar. Foi a primeira vez que vi preocupação no rosto da minha mãe. O dinheiro começou a ficar curto e ela passou a costurar até altas horas da noite para compensar. Depois que papai se recuperou, as coisas nunca mais voltaram a ser como antes. Ele não conseguiu o mesmo trabalho, passou a beber mais do que devia. As discussões entre meus pais se tornaram frequentes. Lembro de me esconder debaixo das cobertas com Tiago, tapando os ouvidos dele enquanto ouvíamos os gritos vindo da cozinha. Foi nessa época que comecei a passar mais tempo na casa dos meus avós. Vovó Dulce percebia quando eu estava triste e me levava para o quintal para me ensinar sobre as plantas. "Olha essa aqui, Clarinha", ela dizia, mostrando uma erva de folhas pequenas. "É quebra-pedra. Parece fraquinha, mas é forte o suficiente para quebrar as pedras dos rins de uma pessoa. Tem hora que a gente precisa ser igual essa plantinha. Pequena, mas determinada." Quando completei 12 anos, a maior tempestade chegou. Mamãe adoeceu de repente. Começou com tosses que não passavam, depois febre, fraqueza. O médico da cidade disse que era tuberculose, doença que naquele tempo era praticamente uma sentença de morte para os pobres. Em questão de meses, ela definhou na nossa frente. Papai, que já andava distante, mergulhou de vez na bebida. O enterro da minha mãe foi numa manhã de chuva fina. Lembro do caixão simples, das flores brancas, do padre rezando e do meu pai cambaleando, sendo amparado por amigos do porto. Vovó Dulce me abraçava de um lado, segurando Tiago do outro, enquanto vovô Olavo permanecia em silêncio, com um olhar duro que eu nunca tinha visto antes. Nos meses seguintes, a vida em casa se tornou insuportável. Papai quase não aparecia, e quando chegava, vinha bêbado, às vezes violento. Quebrava coisas, gritava com a gente. Eu, com 12 anos, tentava cuidar de Tiago e da casa como podia, mas era demais para uma menina. Foi quando vovó Dulce decidiu que iríamos morar com eles. "Não dá mais para vocês ficarem sozinhos naquela casa", ela disse um dia, aparecendo com 2 malas vazias. "Arrumem o que vocês têm, que vocês vão ficar conosco até seu pai se endireitar."
A mudança para a casa dos avós foi como encontrar um porto seguro em meio à tempestade. Vovó Dulce reorganizou nossas vidas. Voltamos a frequentar a escola regularmente, tínhamos horários para estudar, para ajudar nas tarefas de casa, para brincar. Vovô Olavo era mais reservado, mais rígido, mas respeitava as decisões dela. Por quase um ano, vivemos assim, numa rotina tranquila que foi curando as feridas da perda da mamãe. Tiago voltou a sorrir, a se comportar como criança. Eu me aproximei ainda mais de vovó Dulce, absorvendo tudo que ela me ensinava sobre as plantas, sobre a vida. Papai aparecia de vez em quando, sempre prometendo que ia se endireitar, que logo viria nos buscar, mas nunca cumpria. Então, quando eu estava com 13 anos, veio a segunda grande perda. Vovó Dulce, que parecia tão forte apesar da idade, adoeceu de repente. Diferente de mamãe, foi rápido. Um derrame, disseram. Numa manhã, ela não conseguiu levantar da cama. O lado esquerdo do corpo não respondia. A fala estava enrolada. 3 dias depois, ela se foi. O enterro dela foi muito diferente do da minha mãe. Veio gente de toda a cidade, até de municípios vizinhos. Pessoas que ela tinha ajudado com seus remédios caseiros, com seus conselhos, com sua bondade. Enquanto o caixão baixava à terra, percebi que havia algo diferente no olhar do meu avô. Não era só tristeza, era algo mais profundo, mais perturbador. Naquela mesma noite, depois que todos os visitantes tinham ido embora e Tiago já estava dormindo, vovô Olavo me chamou para a cozinha. Sentou-se à mesa, indicando que eu fizesse o mesmo. Suas mãos grandes e enrugadas seguravam uma xícara de chá que havia esfriado sem que ele bebesse. Clara, ele disse, com uma voz que eu mal reconheci. As coisas vão mudar por aqui agora. Tiago vai para a casa da tia Celina, em Joinville. Ela já concordou em ficar com ele. Quanto a você... Ele fez uma pausa, olhando para mim de um jeito que me fez gelar por dentro. Você vai ficar comigo. Você se parece muito com sua mãe, sabia? Ela era minha única filha, e agora você é tudo o que me resta dela. Naquele momento, não entendi o peso daquelas palavras. Não entendi por que Tiago seria mandado para longe enquanto eu ficaria ali. Não entendi o que significava ser tudo o que restava da minha mãe para o meu avô. Mas algo na maneira como ele disse aquilo, no jeito como seus olhos me examinavam, acendeu um alerta em mim que eu não soube interpretar. Uma semana depois, Tiago foi levado para Joinville. Chorei abraçada com meu irmãozinho, prometendo que nos veríamos logo, que era só por um tempo. Mas no fundo, alguma coisa me dizia que aquela separação mudaria nossas vidas para sempre. E foi assim que, aos 13 anos, fiquei sozinha naquela casa grande e antiga, com um avô que, a cada dia que passava, parecia menos com o homem que eu conhecia antes da morte da vovó Dulce. Os primeiros dias sozinha com vovô Olavo foram estranhos, mas não assustadores. Ele parecia perdido sem vovó Dulce, vagando pela casa como uma sombra, às vezes esquecendo de fazer as refeições. Eu tentava ajudar como podia, preparando o que sabia na cozinha, um arroz, um ovo frito, uma sopa simples que aprendi com vovó. Ele comia em silêncio. Às vezes me agradecia com um aceno de cabeça e voltava para seus afazeres. 3 semanas depois do enterro de vovó Dulce, as coisas começaram a mudar. Era uma sexta-feira à tarde, eu tinha acabado de voltar da escola. Vovô Olavo estava sentado na sala, com uma caixa de madeira antiga no colo. Quando me viu, fez um gesto para que eu me aproximasse. "Senta aqui, menina", ele disse, indicando o sofá ao lado dele. Obedeci, curiosa sobre o que seria aquela caixa. "Isso aqui pertencia à sua mãe", ele continuou, abrindo a tampa com cuidado. Dentro havia algumas joias simples, fitas de cabelo, um terço de madeira e uma escova de cabelo com cabo de madrepérola. "Leonora era a coisa mais preciosa da minha vida", ele disse, sua voz embargando um pouco. "Quando ela nasceu, jurei que nada de mal aconteceria a ela enquanto eu vivesse." Ele pegou a escova e a segurou contra a luz que entrava pela janela. "Ela tinha o cabelo igual ao seu, sabia? Escuro,
liso, brilhante. Às vezes ela ficava horas se arrumando na frente do espelho do quarto dela. Naquele momento, ele levantou os olhos da caixa e me encarou de um jeito que me fez sentir um frio na barriga. Havia algo faminto naquele olhar, algo que não deveria estar ali. Vem comigo, ele disse, levantando-se de repente. Quero te mostrar uma coisa. Ele me levou até o quarto que tinha sido da minha mãe quando ela era jovem. Eu já conhecia o cômodo. Tinha um armário antigo, uma cama de solteiro com colcha rendada, uma penteadeira com um espelho oval. O quarto estava sempre fechado. Vovó Dulce dizia que era para manter as lembranças preservadas. Vovô Olavo abriu a porta e me fez entrar. O ar estava parado, com cheiro de guardado. Ele acendeu a luz, uma lâmpada fraca que dava um tom amarelado a tudo, e fechou a porta atrás de nós. Caminhou até a penteadeira, onde havia vários frascos de perfume antigos, alguns grampos de cabelo e uma foto emoldurada da minha mãe aos 16 anos. Este era o espelho favorito dela, ele disse, passando a mão pela moldura do espelho oval. Ela se sentava aqui todas as noites, escovava o cabelo 100 vezes, eu contava, e depois fazia suas orações antes de dormir. Ele pegou a escova de madrepérola da caixa e a colocou sobre a penteadeira. Depois, virou-se para mim com um olhar diferente. Clara, você sabe que tem a mesma idade que sua mãe tinha quando tirou essa foto? Ele perguntou, apontando para o retrato. É impressionante como vocês são parecidas. Ele pegou a foto e a colocou ao lado do meu rosto, olhando do retrato para mim e de volta para o retrato. Os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto, até o mesmo jeito de ficar encabulada quando alguém repara em você. Tentei sorrir, desconfortável, mas havia algo estranho acontecendo. Algo na maneira como ele comparava, como seus olhos percorriam meu rosto, meu corpo, como se estivesse tentando enxergar outra pessoa através de mim. A partir de hoje, ele disse, colocando a foto de volta na penteadeira, você vai usar este quarto. Era o quarto da sua mãe. Agora será seu, e todas as noites, antes de dormir, você vai sentar aqui, como ela fazia, e escovar seu cabelo 100 vezes, para honrar a memória dela, para manter viva a presença dela nesta casa. Mas vovô, comecei a protestar, eu gosto do meu quarto e... Não é um pedido, Clara, ele interrompeu, sua voz endurecendo. É como vai ser daqui para frente. Sua avó não está mais aqui para me contrariar. Na minha casa sou eu quem decide. E decidi que você vai manter viva a memória da sua mãe. Entendido? Assenti com a cabeça, engolindo em seco. Havia algo errado naquilo tudo. Mas eu era uma menina de 13 anos, sozinha, sem ter para onde ir. Naquela mesma noite, ele veio ao quarto para me ensinar o ritual. Disse que eu deveria estar vestida apenas com uma camisola branca, como minha mãe usava. Entregou-me uma que tinha sido dela, guardada em uma das gavetas. Era grande demais para mim, mas ele insistiu que eu a usasse. Agora senta na frente do espelho, ele ordenou, posicionando-se atrás de mim. Obedeci, tremendo um pouco. Pega a escova e começa a pentear, devagar como ela fazia. E comecei a escovar meu cabelo, constrangida por ele estar ali, observando cada movimento meu. No espelho, via meu reflexo e, atrás de mim, a figura do meu avô, seus olhos fixos em mim. Não assim, ele disse, irritado. Aproximou-se e pegou a escova da minha mão. Deixa eu te mostrar como ela fazia. Ele começou a escovar meu cabelo, mas havia algo perturbador na maneira como ele fazia, como se estivesse acariciando. Seus dedos tocavam minha nuca, meus ombros. Eu me encolhia, instintivamente. Fica reta, ele ordenou. Ela tinha uma postura perfeita, sempre ereta, sempre elegante. Endireitei as costas, segurando a respiração. No espelho, via meu rosto pálido, assustado. E via o rosto dele mudando, como se estivesse vendo outra pessoa ali, não eu. Minha Leonora, ele murmurou, e um arrepio percorreu minha espinha. Não era para mim que ele olhava. Era para o fantasma da minha mãe que ele imaginava ver através de mim.
Após escovar meu cabelo, ele simplesmente colocou a escova na penteadeira e disse: "Amanhã você faz sozinha. Eu venho verificar se está fazendo direito." E foi embora, deixando-me trêmula e confusa. Nas noites seguintes, o ritual continuou. Eu escovava meu cabelo em frente ao espelho enquanto ele observava da porta. Com o passar das semanas, ele começou a trazer mais coisas que tinham pertencido à minha mãe. Um batom cor-de-rosa, um vestido, um par de sapatilhas. "Experimenta", ele dizia. "Quero ver como fica em você." A cada novo item, a cada novo ritual, o comportamento dele se tornava mais perturbador. Ele começou a pedir que eu mudasse de roupa na frente dele. "É para ver se o vestido cabe direito", justificava. Eu relutava, mas ele insistia, dizendo que era o chefe da casa, que eu devia obediência a ele, que meu pai tinha abandonado a gente e só ele se importava comigo. Quando fiz 14 anos, o ritual ficou ainda pior. Ele exigia que eu me trocasse completamente na frente do espelho enquanto ele observava, sentado em uma cadeira no canto do quarto. Eu tentava me cobrir, virar de costas, mas ele gritava quando eu fazia isso. "Vira pro espelho!" Ela sempre se olhava no espelho quando se trocava. De costas para ele, de frente para o espelho, eu tirava a roupa e vestia a camisola branca, rápido, tentando me expor o mínimo possível. Mas sentia seus olhos em mim o tempo todo. E ouvia sua respiração mudando, ficando mais pesada. Da cadeira onde ele sentava, vinha às vezes um rangido, um movimento ritmado. Eu mantinha meus olhos fixos no meu próprio rosto no espelho, recusando-me a olhar para o reflexo dele, recusando-me a entender o que estava acontecendo ali. Depois do ritual, eu deitava na cama, encolhida, e chorava em silêncio até dormir. Nos primeiros meses, escrevi cartas desesperadas para Tiago, para meu pai, pedindo ajuda. Mas vovô controlava o correio. Nenhuma carta saiu daquela casa. Na escola, eu me tornei quieta, retraída. Tinha vergonha, como se todos pudessem ver o que acontecia dentro daquelas paredes. Como se eu estivesse manchada por algo sujo que não era culpa minha, mas mesmo assim me consumia. Uma professora, Dona Ivete, percebeu minha mudança. Um dia, após a aula, me chamou para conversar. "Está tudo bem em casa, Clara?" Ela perguntou, seus olhos gentis buscando os meus. Pensei em contar, em gritar a verdade. Mas no último momento, o medo me venceu. "Tudo bem, Dona Ivete", menti. "Só estou com saudades da vovó Dulce." Ela não insistiu, mas vez ou outra me observava com um olhar preocupado. Talvez se eu tivesse contado a ela, tudo teria sido diferente. Mas o medo do que poderia acontecer, de para onde me mandariam, de como ficaria longe de Tiago, me fez guardar aquele segredo horrível. Com o tempo, desenvolvi um mecanismo de defesa. Enquanto estava na frente do espelho, sob o olhar doentio do meu avô, eu me desligava. Meu corpo estava ali, obedecendo às ordens dele, mas minha mente viajava para longe. Eu imaginava que estava no quintal com vovó Dulce, aprendendo sobre as plantas. Ou na praia de Itajaí, sentindo a areia entre os dedos, o vento salgado no rosto. Qualquer lugar, menos aquele quarto, menos aquele espelho que refletia minha humilhação. E assim, dia após dia, noite após noite, fui vivendo naquele pesadelo silencioso, sem ninguém para me defender, sem ninguém para me salvar. Uma prisioneira de carne e osso para o desejo doentio de um homem que confundia a neta com a filha que ele nunca deveria ter desejado daquela forma. Até que, aos 15 anos, encontrei algo que mudaria tudo. O que encontrei foi uma chave. Pequena, antiga, escondida embaixo de um taco solto no assoalho do quarto. Descobri por acaso, quando derrubei um brinco e ele rolou para debaixo da cama. Ao procurá-lo, notei que um dos tacos de madeira balançava. Curiosa, levantei-o e lá estava. Uma chavezinha de latão, amarrada a um pedaço de fita desbotada. Por dias, carreguei aquela chave comigo, escondida numa bolsinha de pano que eu mesma costurei e prendia na parte de dentro da minha roupa. Não sabia o que ela abria, mas sentia que era importante.
Era um segredo só meu, a primeira coisa que vovô Olavo não controlava em minha vida desde que comecei a viver aquele pesadelo. O tempo foi passando e os rituais na frente do espelho se tornaram mais elaborados, mais humilhantes. Não bastava mais apenas me trocar e escovar os cabelos. Vovô começou a trazer maquiagem que tinha sido da minha mãe. Passe o batom como ela fazia, ele ordenava. O ruge nas maçãs do rosto assim. E às vezes, ele mesmo aplicava, suas mãos trêmulas tocando meu rosto de um jeito que me dava náuseas. Havia dias em que ele bebia antes do ritual. Nessas noites era ainda pior. Ele falava mais, dizia coisas que uma neta nunca deveria ouvir de um avô. Você é tão linda quanto ela, ele murmurava. Às vezes, quando te olho, é como se ela tivesse voltado para mim. Minha Leonora, minha menininha. E então, havia os momentos em que ele se aproximava demais. Ficava atrás de mim, tão perto que eu podia sentir seu hálito de cachaça na minha nuca. Suas mãos pousavam nos meus ombros, depois deslizavam um pouco, e eu fechava os olhos com força, desligando-me completamente, indo para o lugar seguro dentro da minha cabeça, onde nada daquilo estava acontecendo. Na escola, meu desempenho caiu. Não conseguia me concentrar, vivia num estado constante de alerta e exaustão. Dona Ivete tentou falar comigo novamente, dessa vez mais diretamente. Clara, estou preocupada com você, ela disse, sentando-se ao meu lado durante o recreio. Você era uma das melhores alunas e agora mal consegue entregar as tarefas. Seus olhos parecem tão tristes. Se tem algo acontecendo, você pode me contar. Eu posso ajudar. Abri a boca, pensando em contar tudo, mas então me lembrei das ameaças de vovô. Se você contar a alguém, vou dizer que está mentindo, que está inventando histórias para chamar atenção. E ninguém vai acreditar em você, porque sou um homem respeitado nesta cidade. Vão te mandar para um colégio interno, ou pior, e você nunca mais vai ver seu irmão. Não é nada, Dona Ivete, respondi, forçando um sorriso. Só não tenho dormido bem, tenho tido pesadelos. Isso, pelo menos, não era mentira. Quando completei 16 anos, aconteceu algo que intensificou ainda mais meu sofrimento. Tiago, meu irmão, veio nos visitar. Tia Celina o trouxe para passar um fim de semana em Itajaí. Ele estava diferente, mais alto, com a voz mudando, não mais o menininho que eu conhecia. Mas seus olhos eram os mesmos, gentis e curiosos. Foi maravilhoso vê-lo, abraçá-lo, ouvir sobre sua vida em Joinville. Ele falou da escola, dos amigos, das coisas que tia Celina o deixava fazer. Parecia feliz, ajustado. Eu sentia tanto a falta dele que doía, mas ao mesmo tempo fiquei aliviada por ele estar longe daquela casa, daquela situação. No domingo, antes dele partir, conseguimos alguns momentos a sós no quintal. Ele me olhou com seriedade, um olhar muito maduro para seus 13 anos. Clara, você está bem mesmo? Parece diferente, triste. Engoli em seco, segurando as lágrimas. Queria tanto contar a ele, dividir aquele fardo. Mas que bem faria? Ele era só um menino, não poderia me ajudar. E eu não queria manchar sua nova vida com meus horrores. Estou bem, menti. Só com saudades de você e da mamãe. E da vovó Dulce. Ele assentiu, não totalmente convencido. Se precisar de alguma coisa, me escreve, tá? Tia Celina sempre lê as cartas que você manda. Naquele momento, percebi que vovô estava interceptando não só as cartas que eu mandava, mas também as que Tiago me enviava. Mais um controle, mais um isolamento. Sorri para meu irmão, prometendo escrever, sabendo que ele nunca receberia minhas palavras. Após a partida de Tiago, vovô ficou de mau humor. Naquela noite, o ritual foi particularmente humilhante. Ele trouxe um vestido que tinha sido de mamãe, um vestido de festa, azul claro, com pequenas pérolas bordadas no decote. Vista, ele ordenou, jogando o vestido sobre a cama. Obedeci, tremendo. O vestido era bonito, mas me causava um aperto no peito vesti-lo. Era como se estivesse profanando a memória dela. Agora dance, ele disse,
sentando-se na cadeira. Sua mãe adorava dançar. Na festa dos seus 15 anos, ela dançou a valsa comigo, vestida exatamente assim. Fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Nunca tinha sido uma ordem daquelas antes. "Dance!" ele gritou, batendo com a bengala no chão. Comecei a me mover, desajeitadamente, sem música, apenas balançando de um lado para o outro, olhando para o espelho e vendo a figura patética que eu era. Uma menina assustada num vestido grande demais, dançando para satisfazer a fantasia doentia de um velho. "Não assim", ele rosnou, levantando-se. Pegou minha mão com força, puxou-me para ele. "Assim." E começou a guiar-me numa valsa imaginária pelo quarto pequeno, apertando minha cintura com força, sua respiração pesada e cheirando a cachaça. Fechei os olhos, desligando-me completamente, deixando meu corpo ser arrastado pelo quarto enquanto minha mente fugia para longe, muito longe. Quando finalmente ele me soltou, cambaleei até a beirada da cama e sentei, exausta. Ele ficou me olhando, seus olhos turvos pela bebida e por algo mais escuro, mais perturbador. "Você nunca vai ser como ela", ele murmurou, uma mistura de raiva e desapontamento na voz. "Nunca vai ter a graça dela, a beleza dela. É só uma pálida imitação." E saiu, batendo a porta, me deixando ali, ainda vestida com o traje de festa de uma mulher morta. Naquela noite, depois que ele adormeceu, ouvi seus roncos vindos do quarto do outro lado do corredor. Tomei uma decisão. Precisava descobrir mais sobre minha mãe, sobre o que realmente aconteceu com ela. Talvez isso me ajudasse a entender, a encontrar uma saída daquele inferno. Lembrei-me da chave que havia encontrado. Comecei a testar em todas as gavetas trancadas da casa, nos armários, nos baús antigos. Nada funcionava. Até que, numa noite de insônia, tive um estalo. Olhei para o espelho oval, para sua moldura trabalhada. Havia uma pequena fechadura na parte de trás, quase imperceptível. Com as mãos tremendo, encaixei a chave. Ela girou facilmente, como se tivesse sido usada recentemente. Ouvi um clique, e, para minha surpresa, a parte de trás do espelho se abriu como uma porta, revelando um compartimento secreto. Dentro havia um maço de cartas amareladas, amarradas com uma fita vermelha desbotada. Peguei-as com cuidado, sentindo o peso daqueles papéis. Sentei-me na cama, acendi a pequena luminária ao lado e comecei a ler. As primeiras eram cartas de amor, trocadas entre minha mãe e um homem chamado Ernesto. Cartas apaixonadas, cheias de planos para o futuro, para uma vida longe de Itajaí. Minha mãe tinha um namorado secreto, alguém que meu avô claramente não aprovava. "Meu querido Ernesto", dizia uma das cartas, "já falei com mamãe sobre nossos planos. Ela nos apoia, mas tem medo da reação de papai. Você sabe como ele é controlador, como nunca me deixa respirar. Às vezes, tenho medo dele, do jeito que ele me olha quando pensa que não estou vendo." Continuei lendo, meu coração acelerando. Em cartas posteriores, o tom mudava. Ficava mais desesperado. "Precisamos ir embora logo. Não aguento mais viver nesta casa. Papai descobriu sobre você e fez ameaças terríveis. Disse que prefere me ver morta a me ver com outro homem. Tenho medo, Ernesto. Medo do que ele possa fazer." A última carta era a mais perturbadora de todas, datada de apenas 2 semanas antes da morte da minha mãe. "Meu amor, preciso te contar algo que me enche de alegria e medo ao mesmo tempo. Estou esperando um filho seu, nossa menina. Sim, sinto que é uma menina. Já cresce dentro de mim. Mamãe é a única que sabe e jurou guardar segredo. Papai jamais pode descobrir. Precisamos fugir o quanto antes. Venha me buscar na sexta-feira, como combinamos. Estarei esperando no lugar de sempre, com apenas o essencial. Vamos começar uma nova vida, longe deste lugar, longe dele." Li e reli aquela carta, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Minha mãe estava grávida quando morreu. De um homem que não era meu pai. Um homem chamado Ernesto,
que ela amava e com quem planejava fugir. O que aconteceu com ela não foi um acidente, como sempre me disseram. A febre repentina que a levou em poucos dias. O enterro apressado, sem autopsia. O silêncio pesado que caiu sobre sua morte. Meu avô descobriu. Ele descobriu tudo. O namorado secreto, a gravidez, os planos de fuga. E não permitiu. Preferia vê-la morta a perdê-la para outro homem. Foi quando entendi a verdadeira extensão do horror em que eu vivia. Não estava apenas sofrendo abusos, estava nas mãos de um assassino. O homem que provavelmente matou minha mãe agora me mantinha prisioneira, usando-me como substituta perversa dela. Naquela noite, depois de descobrir as cartas, não consegui dormir. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, as revelações girando na minha mente como um redemoinho. Meu avô não era apenas um homem perturbado com desejos doentios, era um assassino. Matou minha mãe porque não podia suportá-la amando outro homem, carregando o filho de outro homem. E eu estava sob seu poder total, sozinha naquela casa isolada, sem ninguém para me ajudar. Se ele foi capaz de matar a própria filha, o que o impediria de fazer o mesmo comigo se eu o confrontasse? Se eu tentasse fugir? Na manhã seguinte, desci para o café, fingindo que nada tinha mudado. Servi o café dele como sempre fazia, coloquei o pão na mesa, sorri quando necessário. Mas por dentro eu estava diferente. O medo ainda estava lá, mas agora havia algo mais, uma raiva fria, calculista, que crescia a cada hora. Você está quieta hoje, ele comentou, olhando-me por cima da xícara. Só cansada, vovô, respondi, evitando seus olhos. Não dormi bem. Ele grunhiu, voltando sua atenção para o jornal. Aquele jornal que sempre o colocava como um cidadão respeitável de Itajaí, um viúvo dedicado, um avô carinhoso. A máscara que ele usava para o mundo enquanto, dentro de casa, era um monstro. Nos dias seguintes, continuei o teatro, obediente durante o dia, submissa durante os rituais noturnos. Mas enquanto ele me observava na frente do espelho, enquanto eu dançava em vestidos que tinham sido de minha mãe, minha mente trabalhava, planejando, calculando. As cartas tinham mencionado um tal de Ernesto, o homem que minha mãe amava, o pai do bebê que ela carregava quando morreu. Será que ele ainda vivia em Itajaí? Será que sabia o que tinha acontecido com ela? Eu precisava encontrá-lo, mas como fazer isso sem alertar meu avô? A oportunidade surgiu numa tarde de domingo, quando seu Jacinto, um velho amigo do meu avô, veio visitá-lo. Eles se sentaram na varanda para tomar café e conversar sobre os velhos tempos. Eu servia os dois, silenciosa como um fantasma, quando ouvi seu Jacinto mencionar um nome que fez meu coração saltar. Soube que o Ernesto Menezes voltou para a cidade, ele comentou casualmente. Depois de todos esses anos em São Paulo, voltou para cuidar da mãe doente. Estranho, né? Depois daquele escândalo todo com a sua menina, pensei que ele nunca mais pisaria em Itajaí. Vi o rosto do meu avô endurecer, as mãos apertarem os braços da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Não mencione esse nome na minha casa, ele disse, a voz tremendo de raiva contida. Desculpe, Olavo, seu Jacinto respondeu, claramente desconfortável. Não quis trazer lembranças ruins. Só achei que você deveria saber, caso encontre ele por aí. A conversa mudou de rumo, mas aquela informação ficou martelando na minha cabeça. Ernesto Menezes. Ele estava vivo. Estava em Itajaí. E, pelo jeito, houve algum escândalo envolvendo ele e minha mãe, algo que toda a cidade sabia. Naquela noite, o ritual na frente do espelho foi o pior de todos. Meu avô estava bebendo desde a tarde, depois que seu Jacinto foi embora. Quando me chamou para o quarto, seus olhos estavam vermelhos, sua voz mais arrastada que o normal. Hoje você vai usar isso, ele disse, jogando sobre a cama um vestido de noiva amarelado pelo tempo. Era da sua avó. Sua mãe nunca chegou a usá-lo, a ingrata. Preferiu fugir com aquele... Suas mãos se fecharam em punhos. E por um momento pensei que ele fosse me bater.
Mas ele apenas se jogou na cadeira, observando-me com aqueles olhos que pareciam queimar. Vista-se, ordenou. Com mãos trêmulas, vesti o vestido de noiva. Era grande demais para mim, arrastava no chão. O tecido cheirava a mofo, a passado, a segredos guardados por décadas. Agora vire-se para o espelho e diga: eu prometo ser fiel a você, Olavo, todos os dias da minha vida. Fiquei paralisada, o horror do que ele estava pedindo me atingindo como um soco. Ele queria que eu interpretasse não só minha mãe agora, mas também minha avó. Ou pior, queria que eu fosse a noiva que minha mãe nunca foi para ele. Eu não posso fazer isso, vovô, sussurrei. Ele se levantou de um salto, surpreendentemente ágil para um homem de sua idade. Em 2 passos, estava ao meu lado, segurando meu braço com força suficiente para deixar marcas. Você vai fazer o que eu mandar, ele rosnou, seu rosto tão perto do meu que eu podia sentir o bafo de cachaça. Você me deve obediência. Eu te criei quando seu pai te abandonou. Eu te dei um teto, comida, educação, e você vai me respeitar. Como respeitou minha mãe? As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. Como a respeitou quando descobriu que ela estava grávida de outro homem? Quando ela queria fugir com Ernesto Menezes? Seus olhos se arregalaram, primeiro de choque, depois de fúria. A mão que segurava meu braço se fechou ainda mais. Onde você ouviu esse nome? Quem te falou dele? Eu li as cartas, confessei, erguendo o queixo em desafio. As cartas que a mamãe escondia atrás do espelho. Sei o que você fez com ela. Sei que a matou quando descobriu que ela ia fugir? Foi como se um dique tivesse rompido. Todo o medo, toda a raiva, todas as humilhações daqueles anos explodiram em minhas palavras. Eu gritava agora, não me importando se os vizinhos ouviriam, se o mundo inteiro ouviria. Você a matou e agora quer me transformar nela, quer que eu seja a filha que você perdeu, a mulher que você nunca teve. A expressão dele mudou. A raiva deu lugar a algo mais frio, mais calculista. Ele me soltou, dando um passo para trás. Você não tem provas de nada, ele disse, a voz subitamente calma. Ninguém acreditaria em você. Sou Olavo Figueiredo, respeitado por todos nesta cidade. E você? Você é só uma menina perturbada que perdeu a mãe cedo demais. Uma menina que inventa histórias para chamar atenção. Ele caminhou até a porta, virou-se para mim uma última vez. E se você tentar contar a alguém, qualquer pessoa, sobre suas teorias malucas ou sobre nossos momentos privados? Bem, acidentes acontecem, Clara. Como aconteceu com sua mãe? A porta se fechou e eu desabei no chão, ainda vestida de noiva, tremendo incontrolavelmente. A ameaça dele era clara. Se eu falasse, ele me mataria, como matou minha mãe. E ninguém suspeitaria dele, o respeitável viúvo, o avô dedicado. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. Quando o sol começou a nascer, eu havia tomado uma decisão. Não podia continuar vivendo naquele inferno. Não podia esperar que alguém me salvasse. Teria que salvar a mim mesma. Lembrei-me de algo que vovó Dulce me ensinou anos atrás, quando me mostrava suas ervas. Algumas plantas curam, ela dizia. Outras podem fazer mal se usadas do jeito errado. É preciso conhecer bem a natureza de cada uma. E então, um plano começou a se formar na minha mente. Um plano que exigiria paciência, cuidado e coragem. Se ele podia usar meu corpo como objeto de suas fantasias doentias, eu usaria seu próprio orgulho e vaidade contra ele. Minha primeira ação foi procurar Ernesto Menezes, não para pedir ajuda. Eu já tinha decidido que esse caminho eu percorreria sozinha, mas para entender melhor o que aconteceu com minha mãe, para confirmar minhas suspeitas. Durante dias, inventei desculpas para sair sozinha. Precisava comprar material escolar, dizia, ou fazer trabalho em grupo na casa de uma colega. Pequenas mentiras que me davam algumas horas de liberdade. Descobri que Ernesto trabalhava numa farmácia no centro da cidade. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos tristes. No primeiro dia, apenas observei de longe.
No segundo, criei coragem e entrei na farmácia, fingindo que precisava comprar um remédio para a dor de cabeça. Quando ele me atendeu, seus olhos se arregalaram, como se tivesse visto um fantasma. Meu Deus, ele murmurou, você é a cara dela. Da minha mãe, confirmei em voz baixa. Leonora. Ele ficou pálido, olhando em volta para ter certeza de que estávamos sozinhos na loja. Você é a filha dela. Clara, não é? Como você me encontrou? Preciso conversar com o senhor, disse, urgente. Sobre o que aconteceu com ela, sobre meu avô. Ele hesitou, claramente assustado, mas acabou concordando em me encontrar depois do expediente, num banco da praça da igreja, onde ninguém acharia estranho um adulto e uma adolescente conversando. E foi ali, enquanto o sol se punha, que Ernesto me contou tudo. Como ele e minha mãe se apaixonaram em segredo. Como meu avô sempre fora possessivo, controlador, com ciúmes doentios da única filha. Como eles planejaram fugir quando descobriram a gravidez. Mas na noite em que combinamos de nos encontrar, ela não apareceu. Ele disse, a voz embargada pela emoção. Soube depois que estava doente, com uma febre misteriosa. E então, ele não conseguiu terminar, cobrindo o rosto com as mãos. Você acha que ele a envenenou? Perguntei diretamente. Ernesto levantou o rosto, olhou nos meus olhos. Sempre achei, nunca consegui provar. Tentei falar com a polícia na época, mas quem ia acreditar em mim contra Olavo Figueiredo? Fui expulso da delegacia, ameaçado. Acabei indo embora de Itajaí. Naquele momento, todas as minhas suspeitas se confirmaram. Agradeci a Ernesto pela conversa e me levantei para ir embora. Clara, ele chamou. Você não está segura naquela casa. Deixe-me ajudar. Posso falar com a polícia? Podemos... Não, interrompi. Ninguém pode me ajudar agora. Mas não se preocupe, vou cuidar de tudo. E foi com essa determinação que voltei para casa, pronta para executar o plano que mudaria para sempre minha vida. E a vida do homem que destruiu minha mãe e tentava destruir a mim. Meu plano começou a tomar forma de maneira meticulosa. O encontro com Ernesto me deu mais do que confirmação, me deu acesso. Quando contei a ele vagamente que precisava de uma forma de me proteger, ele entendeu nas entrelinhas. Como farmacêutico, ele conhecia substâncias que eu jamais teria acesso sozinha. Não posso te dar nada que cause dano permanente, ele disse hesitante. Seria antiético e ilegal. Mas posso te dar algo que cause desconforto suficiente para você ganhar tempo e fugir se necessário. Ele me deu um pequeno frasco com um líquido transparente. Isso é um irritante de pele potente. Em contato direto causa vermelhidão, coceira intensa, sensação de queimação. Não é letal, mas é extremamente desagradável. Use apenas em legítima defesa, Clara. Agradeci, mas sabia que aquilo era apenas o começo. O que eu planejava era mais complexo, mais definitivo. Não queria apenas fugir. Queria justiça. Queria que ele nunca mais pudesse fazer a outro ser humano o que fez a minha mãe e a mim. Na escola, comecei a prestar mais atenção nas aulas de química. Fiz perguntas ao professor sobre reações químicas, sobre substâncias cáusticas. É para um trabalho especial, explicava quando ele parecia surpreso com meu súbito interesse. Tomava notas detalhadas, pesquisava na biblioteca municipal. Em casa, passei a observar mais atentamente os hábitos de higiene do meu avô. Sua vaidade era seu ponto fraco. Mesmo aos 70 anos, ele se orgulhava de sua aparência, de seus cabelos ainda escuros com poucos fios brancos, que eu sabia que ele tingia secretamente. Tinha uma rotina rigorosa. Todas as manhãs passava meia hora no banheiro, fazendo a barba, aplicando loções, colônias. Entre seus produtos havia uma loção pós-barba específica que ele usava diariamente, um líquido âmbar num frasco de vidro com tampa de latão. Era importada, cara, e ele a guardava como um tesouro. Foi seu avô quem me ensinou a ser um cavalheiro, ele dizia às vezes, quando visitas comentavam sobre seu cheiro agradável.
Um homem de respeito cuida da sua aparência. Aquela loção seria meu meio. Durante semanas trabalhei discretamente. Nas tardes em que tinha permissão para ir à biblioteca, desviava meu caminho até a farmácia de Ernesto. Ele me fornecia pequenas quantidades de substâncias que, isoladamente, eram inofensivas, mas que, combinadas da maneira correta, produziriam o efeito que eu buscava. Não me diga para que é isso, ele falava, entregando-me os frascos em uma sacola discreta. Só me prometa que você está segura. Estou, respondia, ou logo estarei. No quintal da casa, reativei o pequeno jardim de ervas que vovó Dulce mantinha. Quero aprender mais sobre as plantas que ela amava, expliquei ao meu avô quando ele questionou. Ele gostou da ideia, vendo nisso uma forma de eu ser mais feminina, mais parecida com minha avó e minha mãe. Mal sabia ele que, entre as ervas inocentes, hortelã, alecrim, manjericão, eu cultivava algumas espécies mais potentes, cujos extratos seriam ingredientes cruciais na minha fórmula. Em um caderno escolar comum, disfarçado como anotações de biologia, registrei minhas experiências. Testava pequenas quantidades em folhas, em pedaços de tecido, observando as reações. Ajustava as proporções, refinava a mistura. Precisava ser perfeito, forte o suficiente para causar o dano que eu pretendia, mas não tão óbvio que parecesse um ataque deliberado. A oportunidade ideal surgiu em junho de 1970, quando completei 17 anos. Meu avô, em um de seus raros gestos de falsa gentileza, decidiu me dar um presente. Um dia inteiro na cidade, sozinha, com algum dinheiro para gastar. Você tem sido uma boa menina, obediente, ele disse. Merece uma recompensa. O que ele não sabia é que eu usaria aquele dia para finalizar meus preparativos. Comprei um pequeno frasco idêntico ao da loção pós-barba dele. Encontrei-me brevemente com Ernesto, que me deu o último componente que eu precisava. Clara, tem certeza que não quer que eu intervenha? Ele perguntou, a preocupação evidente em seu rosto. Posso falar com as autoridades. Posso te levar embora daqui. Não, Ernesto, respondi firmemente. Esta é minha batalha, e já está quase terminada. Naquela noite, executei a parte final do plano. Depois que meu avô adormeceu, ajudado por um chá especial que preparei, com uma erva que induzia sono profundo, entrei silenciosamente em seu banheiro. Com mãos firmes, substituí o conteúdo do frasco de loção pós-barba pela minha mistura. O líquido tinha a mesma cor, o mesmo aspecto, mas seus efeitos seriam completamente diferentes. Voltei para meu quarto, o quarto que um dia foi de minha mãe, e esperei, sentada na beirada da cama, olhando para o espelho oval que havia testemunhado tantas humilhações. Pela primeira vez em anos, não senti medo ao olhar para aquele espelho. Senti poder. Na manhã seguinte, acordei cedo, mas permaneci no quarto, esperando. Sabia exatamente quando meu avô entraria no banheiro, quando começaria sua rotina matinal. Sabia o momento exato em que ele aplicaria a loção. O grito veio precisamente na hora que eu esperava. Um som que nunca tinha ouvido antes saindo da garganta do meu avô. Não era de raiva, nem de autoridade como eu estava acostumada. Era um grito de dor pura, de pânico. Saí do quarto, fingindo estar assustada com o barulho. Vi meu avô cambaleando para fora do banheiro, as mãos agarrando a parte inferior do corpo, o rosto contorcido em uma agonia que me deu uma satisfação que jamais confessei a ninguém até hoje. — O que foi, vovô? Perguntei, com inocência perfeita. — O que aconteceu? Ele não conseguia falar, apenas gemia, tremendo. Seu rosto estava vermelho, suado, os olhos arregalados de dor e confusão. — Vou chamar ajuda, disse, correndo para o telefone. A ambulância chegou em menos de 20 minutos. Os paramédicos encontraram-no ainda no chão, semiconsciente de dor. Fizeram perguntas que eu respondi com o máximo de vagueza possível. Não sei o que aconteceu. Ele estava no banheiro fazendo a barba como sempre e então ouvi o grito. No hospital, os médicos ficaram perplexos. Parece uma reação alérgica severa,
disse um deles, mas nunca vi nada assim. Há sinais de queimadura química na região genital e... Bem, o dano é extenso. Fiquei ao lado da cama dele no hospital, interpretando o papel da neta dedicada e preocupada. Quando estávamos sozinhos, porém, inclinei-me para perto de seu ouvido e sussurrei. Sei o que você fez com minha mãe. Isso é por ela e por mim. Você nunca mais vai usar sua masculinidade para ferir ninguém. Seus olhos se arregalaram, finalmente compreendendo, mas estava fraco demais, dopado demais pelos analgésicos para reagir. O diagnóstico oficial foi reação alérgica severa a produto de higiene pessoal, complicada por queimadura química. O médico explicou que, às vezes, ingredientes em produtos de beleza podem sofrer alterações com o tempo, tornando-se irritantes ou até cáusticos. Especialmente esses produtos importados, sem fiscalização adequada, ele acrescentou. A parte mais grave, que só foi revelada a mim como parente mais próxima, foi que o dano era permanente. Os tecidos na região genital haviam sofrido necrose tão severa que qualquer função sexual seria impossível dali em diante. Além disso, haveria perda de controle sobre a micção, exigindo o uso de dispositivos médicos para o resto da vida. Sinto muito, senhorita, disse o médico, em tom solene. Seu avô nunca mais será... bem, o mesmo homem. Assenti, fingindo tristeza, enquanto por dentro sentia apenas uma calma fria. Justiça tinha sido feita. Não da maneira que a sociedade aprovaria, mas da única forma possível nas circunstâncias. Ele continuaria vivo. Não sou uma assassina como ele. Mas teria que viver com uma humilhação constante, uma lembrança diária de seus crimes. Meu avô ficou internado por quase um mês. Quando finalmente teve alta, voltou para casa como uma sombra do homem que havia sido. Sentava-se por horas na varanda, olhando para o nada, mal falando. O orgulho, a arrogância, o poder que ele exibia, tudo desaparecido. O ritual do espelho nunca mais aconteceu. Ele mal conseguia olhar para mim agora. Desviava os olhos quando eu entrava no cômodo. Nossos papéis haviam se invertido. Agora, eu era quem tinha o poder, e ele quem temia. Continuei cuidando dele por aparência. A cidade inteira comentava como eu era dedicada, como era admirável a maneira como cuidava do meu pobre avô após seu acidente. Ninguém suspeitava da verdade. Ninguém além de Ernesto, que manteve nosso segredo até o fim. 6 meses após o incidente, recebi uma carta da tia Celina. Meu irmão Tiago, ainda com 13 anos, tinha recebido uma bolsa de estudos para um colégio interno em Curitiba. Ela perguntava se eu gostaria de me mudar para Joinville, viver com ela enquanto terminava meus estudos. Imagino que seja difícil cuidar sozinha de seu avô na condição em que ele está. Ela escreveu. Aqui há espaço para você, e poderíamos contratar alguém para ajudar com os cuidados dele. A oferta era tentadora, mas eu tinha outros planos. Respondi agradecendo, mas explicando que precisava ficar em Itajaí. O que não disse é que ainda não tinha terminado o que comecei. Em uma tarde de outubro, depois que a enfermeira que vinha diariamente cuidar do meu avô tinha ido embora, sentei-me ao lado dele na varanda. Ele estava na cadeira de rodas, olhando para o jardim que agora eu cultivava sozinha. Vovô, disse, minha voz calma, controlada. Quero que saiba de uma coisa. Encontrei Ernesto Menezes. Ele virou lentamente a cabeça em minha direção, os olhos revelando medo pela primeira vez. Ele me contou tudo sobre mamãe, sobre o bebê que ela esperava, sobre como você a envenenou quando descobriu que ela planejava fugir. Meu avô abriu a boca para negar, mas eu o interrompi. Não se preocupe, não vou denunciar você à polícia. Não tenho provas concretas, seria sua palavra contra a minha. E além disso... Fiz uma pausa, sorrindo suavemente. Acho que você já está pagando pelo que fez. Levantei-me, ajustando o xale nos ombros. Vou me mudar para Joinville no mês que vem. Já arranjei uma enfermeira que virá morar aqui, cuidar de você em tempo integral. Ela é muito competente,
mas não é da família, então não terá a mesma paciência que eu tenho com suas necessidades especiais. Seus olhos se encheram de lágrimas, de raiva, de medo, de vergonha, não sei dizer. Pela primeira vez em toda a minha vida, vi meu avô chorar. Uma última coisa, acrescentei, inclinando-me para mais perto. Aquele espelho no quarto da mamãe, mandei retirar hoje de manhã. Doei para um brechó na cidade. Alguém vai comprá-lo, levá-lo para casa, usar para se admirar, e você nunca mais vai poder usá-lo para suas perversões. Virei as costas e entrei na casa, sentindo um peso sendo retirado dos meus ombros. Estava feito. O ciclo de abuso que começou com minha mãe, que continuou comigo, estava finalmente quebrado. Em novembro de 1970, mudei-me para Joinville para viver com tia Celina. Pela primeira vez em anos, senti-me livre. Terminei o ensino médio, consegui um emprego como auxiliar em uma farmácia local. Uma ironia que não me escapou. Reencontrei Tiago nos feriados, reconstruímos aos poucos nossa relação de irmãos. Quanto ao meu avô, soube que ele viveu mais 7 anos naquela casa em Itajaí. Um homem quebrado, sem a força nem a vontade para continuar suas maldades. Quando morreu, em 1977, fui ao enterro, não por respeito ou luto, mas para ter certeza de que aquele capítulo da minha vida estava definitivamente encerrado. Ernesto também estava lá, discreto, mantendo distância. Trocamos apenas um olhar, um aceno de cabeça. Palavras não eram necessárias entre nós. Após o funeral, vendi a casa em Itajaí. Usei o dinheiro para me estabelecer melhor, continuar meus estudos. Eventualmente, me formei em farmácia, seguindo os passos do homem que, de certa forma, me ajudou a conquistar minha liberdade. E foi assim, meus queridos, que consegui escapar do ciclo de abuso e controle que quase destruiu minha vida, assim como destruiu a de minha mãe. Não foi um caminho fácil, nem sempre um caminho que outros compreenderiam, mas foi o caminho que encontrei para sobreviver e, eventualmente, para viver. Hoje, aos 72 anos, vivo uma vida tranquila aqui em Guarapuava. Meu cantinho de paz, como gosto de chamar. A cidade me acolheu há quase 30 anos, quando me mudei para cá com meu falecido marido, Augusto. Ele era engenheiro florestal e recebeu uma proposta para trabalhar na conservação da Floresta Nacional de Irati, não muito longe daqui. Viemos pensando em ficar alguns anos, mas acabamos nos apaixonando pelo lugar, pelas pessoas, pelo ritmo de vida. E ficamos. Augusto se foi há 8 anos, de um ataque cardíaco súbito. Foi difícil, muito difícil. Estávamos casados havia mais de 30 anos. Construímos uma vida juntos. Conheci ele em Florianópolis, onde fui trabalhar depois de me formar em farmácia. Ele entrou na farmácia onde eu trabalhava procurando algo para alergia. Conversamos, ele me convidou para um café, e daquele café nasceu uma história de amor que durou até seu último dia. Meus 2 filhos já estão criados, com suas próprias famílias. Gabriela, a mais velha, vive em Londrina com o marido e meus 2 netos adolescentes, Helena e Felipe. Ela seguiu a carreira acadêmica, é professora universitária de botânica. Acho que herdou um pouco da minha paixão por plantas, mas de uma maneira mais científica. Danilo, meu filho caçula, mora mais longe, em Porto Alegre. É médico pediatra, casado com Rafael. Os 2 adotaram uma menina, Luísa, que agora tem 6 anos e é a alegria dos meus dias quando vem me visitar nas férias. Minha rotina diária é simples, mas satisfatória. Acordo cedo, com o canto dos pássaros. Preparo meu café, sento na varanda para ver o sol nascendo por trás das araucárias. Depois, vou para o meu jardim de ervas. É o meu cantinho sagrado, onde me sinto conectada com a natureza, com minhas raízes, com a memória da minha avó Dulce. O conhecimento sobre plantas medicinais, que começou como uma curiosidade infantil ao lado da minha avó, tornou-se minha verdadeira vocação depois que me aposentei da farmácia. Comecei estudando mais a fundo, lendo livros, participando de cursos. Hoje, tenho um pequeno caderno onde anoto todas as propriedades de cada planta,
as combinações possíveis, os métodos de preparo. Os vizinhos aqui do bairro já sabem. Quando estão com algum problema de saúde, vêm primeiro falar comigo. Dona Clara, estou com uma enxaqueca terrível. Dona Clara, minha digestão anda péssima. Dona Clara, não consigo dormir direito. E lá vou eu para o jardim, colher as ervas certas, preparar os chás, as infusões, as compressas. Não cobro nada por isso. Faço por amor, por gratidão pela vida que tenho hoje. 3 vezes por semana, dou aulas voluntárias no centro comunitário do bairro. Ensino as mulheres mais jovens sobre o poder curativo das plantas. É conhecimento que não pode se perder, digo sempre. Nossas avós sabiam, nossas mães esqueceram, e agora cabe a nós resgatar essa sabedoria. Aos domingos, vou à missa na igrejinha de São Pedro, aqui perto. Não sou beata, mas encontro conforto na fé, na comunidade. Depois da missa, sempre tem um café coletivo no salão paroquial. As senhoras trazem bolos, tortas, biscoitos caseiros. Eu levo meu bolo de fubá com erva doce, que todo mundo adora, e sempre me pedem a receita. Uma vez por mês, recebo a visita da minha amiga Margarida. Nos conhecemos no grupo de artesanato da cidade, há mais de 20 anos. Ela faz crochê, eu faço bordados. Passamos a tarde conversando, rindo de nós mesmas, relembrando histórias antigas, comentando as novidades da cidade, que não são muitas, para ser sincera. É um tipo de amizade que só se conquista com os anos, com a maturidade. Em datas especiais, como Natal ou aniversários, meus filhos vêm me visitar com suas famílias. A casa fica cheia, barulhenta, viva. Cozinho por dias, preparando todos os pratos favoritos de cada um. Vejo meus netos crescendo, ficando mais independentes a cada visita. Helena, a mais velha, já me pediu para ensinar sobre as ervas. Vovó, quero aprender tudo o que você sabe, disse da última vez. Meu coração se encheu de alegria ao ouvir isso. De todas as coisas que conquistei na vida, a paz é a que mais valorizo. Paz de espírito, paz no coração. Passei por momentos terríveis, é verdade. Carreguei fardos pesados demais para uma menina, enfrentei demônios que muitos não conseguiriam imaginar. Mas sobrevivi. Não apenas sobrevivi, aprendi a viver plenamente. Quando olho para trás, para aquela menina assustada em frente ao espelho, sinto uma compaixão profunda. Queria poder abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem no final, que ela encontraria amor, construiria uma família, teria uma vida significativa. O passado deixou cicatrizes, não posso negar. Até hoje, tenho dificuldade com espelhos grandes. Prefiro os pequenos, apenas funcionais. Minha casa não tem espelhos de corpo inteiro, e mesmo os menores ficam em lugares discretos, nunca em destaque. É um pequeno ajuste que faço para manter minha serenidade. Também nunca consegui estabelecer uma relação próxima com meu pai depois de tudo. Ele continuou sua vida de maneira errante, aparecendo raramente, sempre com promessas que não cumpria. Mas consegui fazer as pazes com essa ausência, entender que ele também foi vítima, à sua maneira, das circunstâncias e de suas próprias fraquezas. Com meu irmão Tiago, a história foi diferente. Reconstruímos nosso vínculo ao longo dos anos. Ele mora em Recife hoje, é professor de matemática aposentado. Nos falamos toda semana por telefone, e uma vez por ano ele vem me visitar, ou eu vou até lá. Quando estamos juntos, é como se os anos de separação nunca tivessem existido. A vida me ensinou que a verdadeira força não está na vingança, embora às vezes ela pareça o único caminho possível. A verdadeira força está na capacidade de reconstruir, de florescer mesmo depois das piores tempestades. Como aquelas plantas do meu jardim que, depois de podadas drasticamente, voltam mais fortes, mais belas. E é essa a lição que levo comigo todos os dias, enquanto cuido das minhas ervas, das minhas flores, da minha vida simples e abençoada aqui em Guarapuava. Meus queridos que me acompanharam até aqui, quero deixar com vocês algumas palavras do fundo do meu coração.
Se você está passando por momentos difíceis, por abusos, por situações que parecem não ter saída, saiba que não está sozinho. Em cada canto desse mundo existem pessoas dispostas a estender a mão, a ouvir, a ajudar. Aprendi na dor que o silêncio protege apenas quem nos machuca. Hoje, diferente da minha época, existem leis mais fortes, existem redes de apoio, existem pessoas preparadas para acreditar em você. Por favor, não guarde para si o que te machuca. Busque ajuda, mesmo que pareça assustador, mesmo que pareça impossível. Sabe, quando eu era apenas uma menina tremendo diante daquele espelho, achei que nunca mais sentiria alegria na vida. Achei que as sombras do passado sempre me perseguiriam. Mas descobri que somos mais fortes do que imaginamos. Que a vida, por mais dura que seja em alguns momentos, sempre oferece novas chances, novos caminhos. O espelho que refletiu minha dor durante tantos anos acabou se tornando um símbolo de libertação. Quando me livrei dele, foi como se estivesse me livrando das correntes invisíveis que me prendiam àquela casa, aquele homem, aquele passado. A dor que carregamos pode nos destruir ou pode nos transformar. Pode nos tornar pessoas amarguradas, desconfiadas, ou pode nos dar uma sensibilidade especial para reconhecer o sofrimento nos outros e estender a mão para ajudar. A escolha é nossa. O caminho que escolhi não foi perfeito, não foi o que as autoridades ou a sociedade aprovariam. Foi o caminho possível para uma menina sem opções, sem apoio, sem saída. Hoje, décadas depois, vejo que existem outras possibilidades, outros recursos. Se você está ouvindo minha história e se identificando com ela, procure esses recursos. Busque a ajuda que eu não tive. Em qualquer país, em qualquer cultura, o abuso é uma violação dos direitos humanos mais básicos. Ninguém tem o direito de usar seu poder para machucar, controlar ou humilhar outra pessoa. Ninguém tem o direito de roubar sua dignidade, sua voz, seu futuro. Quando plantamos sementes no jardim, sabemos que nem todas vão germinar. Algumas vão ser levadas pelo vento, outras vão ser comidas pelos pássaros. Mas aquelas que encontram solo fértil, água e sol, essas crescem e florescem, às vezes de maneiras que nem podemos imaginar. Nossa vida é assim. Mesmo nas piores circunstâncias, as sementes da esperança, da resiliência, da força interior estão lá, esperando o momento certo para brotar. Hoje, olho para meu jardim de ervas e vejo nele a prova de que a vida sempre encontra um jeito. Mesmo depois do inverno mais rigoroso, a primavera chega, trazendo novas folhas, novas flores, novas possibilidades. Por isso, meu querido, minha querida, não desista. Não permita que as sombras do passado roubem a luz do seu futuro. Você é mais forte do que imagina, mais resiliente do que acredita ser. E merece uma vida plena, segura, feliz. E a todos que me assistiram até aqui, peço um favor especial. Se esse vídeo tocou seu coração, se minha história fez sentido para você, se inscreva no canal e ative o sininho. Cada inscrição é como uma sementinha plantada. É como dizer que histórias como a minha importam, que podem ajudar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. Faça isso, agora. Não espere nem mais um minuto. E deixe nos comentários a palavra renascimento, só para eu saber quem ficou comigo até o final dessa jornada. Vamos criar juntos uma corrente de apoio e esperança, porque ninguém deve enfrentar as tempestades da vida sozinho. Obrigada por me ouvirem, por me darem alguns minutos do seu tempo. Que Deus abençoe cada um de vocês e que a paz que encontrei depois de tantas lutas também encontre lugar no coração de vocês.